E nessa aula eu trouxe assim, gente, eu vi que vocês aprenderam melhor no outro vídeo que eu não apareci. Então vamos fazer assim essas aulas durante um tempo para vocês aprenderem muito. Quando vocês não olham pro meu cabelo, pro meu batom, pra minha maquiagem, se eu tô de brinco, alguma coisa, a gente nem fala isso nas aulas, né? Não que eu não gosto de falar, mas eu gosto muito de compartilhar isso com vocês. Só que essas aulas são para destravar vocês, tá? Então eu vou aparecer poucas vezes, aliás, vou aparecer lá nos stories, aqui também, mas mais lá nos stories, porque aqui fica melhor pra gente conversar. E hoje nós iremos falar sobre o medo, tá bom? Então vamos, aqui eu vou deixar alguns 3 exercícios para você estar fazendo para combater esse medo que vocês dizem que tem tanto, tá? Então bora lá. Você já sentiu medo? Eu vou fazer essa abertura com a pergunta. Vocês já sentiram medo? Será que você é capaz de admitir isso? Com certeza, né? Foi o que nós falamos lá. Então, bom, agora você vai ouvir nessa aula essa emoção que, sendo real, precisa ser reconhecida antes de ser dominada. Eu preciso alertar vocês que o medo ele é psicológico, tá, meninas? Observe que ele é muito psicológico, é muita coisa assim, ele aparece e se você não tomar cuidado ele vai crescendo, a tendência dele é crescer. Existe uma coisa que se chama imaginação negativa, vocês já ouviram? Você já ouviu falar sobre a imaginação positiva, que é a fé. Então, assim como existe a positiva, existe a negativa, e a negativa se chama medo. Essa ação do medo, se ela for mal orientada, vai oferecer o quê, gente? Outros sentimento como desespero, pavor, o pânico, a tensão, e vai só piorando, vai só aumentando. Porém, não basta reconhecer o medo. Ter essa consciência somente não vai fazer com que você consiga vencê-lo. Vamos fazer uma comparação. Se você vai lá no médico, né, e descobrir um problema de saúde que você tem, o médico vai descobrir o problema, mas não quer dizer que você foi curado, né? Ele vai fazer aí um tratamento, ele vai passar uma medicação, ele vai fazer todo um acompanhamento para a cura chegar. Bem assim é o medo, não é diferente. Então, oferecer os elementos de cura é isso que o profissional vai fazer para você. Será preciso tomar algumas medidas, né, para sanar o problema. Então, se você já ouviu alguém dizer que o medo é algo que só existe na sua cabeça, na sua imaginação, já posso antecipar que isso não é verdade. Medo é algo real, é uma coisa real. No desdobramento, eu posso afirmar que o medo é um grande, se não for o inimigo maior da nossa vida. Então, o medo ele vai impedir você de ver as oportunidades, ele vai desgastar a sua vitalidade, vai tornar você doente quando provoca perturbações no seu organismo. Então, crises são um desdobramento de medo, e medo é muito poderoso. O medo pode ser de diversos tipos, aliás, e possui diversos tamanhos. Para curar o medo, vamos precisar de tratamento específico e de resultados comprovados. Então, vamos para uma sugestão, tá? Conscientemente, treine um condicionamento de confiança, tá? E vocês aprenderam que confiança ela é adquirida, né? Tudo é adquirido, precisa ser desenvolvido. Por exemplo, a confiança, ela não é um software que já vem instalado na gente. Não, gente. Se você conhece alguma pessoa que vive radiando confiança, é porque ela foi pouco a pouco desenvolvendo essa habilidade. Sabe o que isso quer dizer? Eu tenho uma notícia maravilhosa para você, gente. É que isso também pode ser adquirido por você. A confiança é como tudo na vida. Ela é treinável. Faz sentido para você? Vou te contar um exemplo aqui, tá? Eu tô fazendo academia, como você já sabe. Gente, por incrível que pareça, a esteira, eu sei fazer a caminhada na esteira. A caminhada lenta e a caminhada mais rápida. Eu não sabia correr. Eu tinha medo de cair daquela esteira. O que eu fiz? Primeiro dia eu fui mais devagarinho, mas eu fui lento, mas eu fui com o estilo de correr. Na segunda semana, eu já comecei a acelerar mais um pouquinho. E quando foi agora, eu já consigo correr normalmente, com segurança e com confiança. Mas isso foi
ao longo do tempo. Claro que esbarrando um pé aqui, um pé acolá, com medo, né, de cair, de me machucar, mas eu não caí, eu não me machuquei, mas eu quase caía. Mas eu fiz o quê, gente? Eu joguei o medo pra lá, eu encarei ele e eu acabei aprendendo. Então isso quer dizer que ele é treinável. Se você treinar, seja lá o que for, você vai conseguir se desenvolver. É tudo uma questão de tempo. Então aqui, ó, primeiro você vai ter que identificar, se conscientizar e depois você tem que ir para cima. Porque você fazendo assim, você vai receber o remédio para dominar o medo. E era isso. Quando você mete a cara e faz, isso veio a cura, porque você partiu para ação. E o medo é medo de agir. O medo está na ação. O medo está na falta da ação, aliás. Então, a ação, ela cura o medo. Repete comigo. Ação cura o medo. Quando eu ajo diante de uma dificuldade, eu tive a ação e logo veio o resultado, e a gente é movido por resultados, né? Quando a gente não tem resultados, a gente não é movido, a gente fica parado. Então agora, a partir de hoje, você vai enfrentar, identificar o medo, enfrentar ele e correr pro abraço. Eu acho que vocês lembram que nos meus vídeos anteriores, tem uns vídeos meus que a gente fala sobre isso, que a gente falava muito sobre isso, que pensamentos, eles levam a sentimentos. Sentimentos levam o que, gente? Conduz para ações. Pensamentos levam sentimentos que levam a ações, geram ações. Então, assim, resultados é a ação que liga o mundo interior ao mundo exterior. O seu pensamento, você materializa no sentimento, que depois vira ação. E esses resultados, ele faz com que o que está dentro venha para fora. E uma das coisas é a atitude de agir. Porém, o medo pode ser um fator imperativo da ação. Medo, dúvida e preocupação paralisam sua caminhada. Presta bem atenção. Quando você está com medo, com dúvida, com preocupação, paralisa rumo ao sucesso e à felicidade. Eles paralisam isso. Aí você não consegue se desenvolver por puro medo. Então, assim, as pessoas, elas se diferenciam, né? Pelo como ela lida com a vida, como é que ela enfrenta o medo. E umas estão dispostas a agir, enquanto outras se deixam paralisar. Então, como superar o medo? A maioria das pessoas, elas seguram, né? Elas ficam ali aterrorizada, com medo de errar, por não fazer perfeito, e deixa de viver a vida delas. Fica esperando o medo diminuir ou desaparecer para poderem entrar em ação. Quem faz isso tem que esperar muito tempo, diria que vai esperar para sempre. Pessoas que perseguem seus objetivos a todo custo, que já chamou de alpinista, são capazes de domar essa fera, né? Quem já pulou esses negócios altos, sobe em árvore, ela pode curar esse medo. Então eu quero deixar claro que a proposta aqui não é que você não tenha medo. Você vai ter sim que ter medo, você tem medo, é normal a gente ter medo, só que você vai ter que treinar para aprender a dominá-lo. Todos nós temos medos, dúvidas e preocupação, porém o que você não pode é paralisar diante deles. Esses sentimentos não podem impedir você de seguir em frente. Você precisa agir mesmo não tendo menor vontade de fazer isso. Tomara que isso faça sentido para você. Repita: a ação cura o medo. Repita comigo: a ação cura o medo. As minhas atitudes perante o medo vai curar o meu medo. Quero estabelecer um pensamento daqui para frente, tá? Se você na sua vida só quiser fazer coisas fáceis, sua vida será difícil. Mas se você decidir que é preciso fazer coisas difíceis, com certeza sua vida será fácil. Agora vamos para a minha sugestão de treinamentos das atitudes de controle do medo. Bora aqui aprender? Primeiro, relacione 3 medos, dúvidas ou preocupação que hoje fazem parte do seu dia a dia. Coloca aí. Para cada um, você vai escrever o que é que você faria caso a situação acontecesse de verdade. Pergunte: se eu sobreviverei, eu consigo superar isso? Se eu sobreviver, eu consigo superar isso. A resposta mais provável é sim. Para as 2 perguntas, agora, pare de se preocupar e viva a sua vida. A partir daí, toda vez que um problema surgir diante de você, primeiro acalme-se,
Depois, investigue as soluções possíveis, avalie se você possui as ferramentas necessárias, o suficiente, né, para o enfrentamento ou se vai ter que buscar ajuda ou novos conhecimentos. Então, assim, escreva seu plano de ação. Diga em voz alta: a ação cura o medo. As minhas ações vai curar os meus medos. Pergunte também o que é que eu tenho que fazer para dominar o meu medo. Faça a pergunta para você: qual é a ação que vai curar tudo isso? Então, isole o medo, entre em ação para curá-lo e repita mais uma vez: a ação cura o medo, as minhas ações curam o medo. Segundo, inicie a prática de sair da sua zona de conforto, tá bom? Então, faça coisas que façam você se sentir desconfortável mesmo. Por exemplo, vou dar exemplos aqui, tá? Converse com pessoas com quem normalmente não falaria. Vá até seu chefe e peça um aumento de salário. Faça coisas que você não teria coragem de fazer. Aumente o preço de um produto que você comercializa. Acorde e levante-se 1 hora mais cedo todos os dias. E, em terceiro lugar, gente, desenvolva a aplicação dos pensamentos poderosos, tá bom? Preste atenção. Na sua forma de pensar, reforce os pensamentos que farão com que você direcione melhor seus objetivos de vida ou profissional, aqueles que verdadeiramente vão levar você para o próximo nível. Desafie-se aquela voz que fica falando ao seu ouvido: você não pode, você não quer, você não vai conseguir. Tira isso, você não está com vontade. Então, você pode deixar que a voz, né, esse medo, a voz da acomodação seja mais forte do que você. Não deixe tomar conta de você. Quero que você faça um pacto de sangue com você mesmo. Quando a voz insistir em tentar impedir você de agir, de realizar algo, você fará o que for preciso para mostrar para a sua mente que é você quem está no controle, no comando da sua vida. Quem manda na sua vida é você e não a vozinha do medo, que é você quem dá as ordens e não ela. Essa ação vai com certeza aumentar substancialmente, né, a sua confiança. E com isso, a voz, conhecendo que não possui poder sobre você, vai aparecer cada vez menos. Bom, vou ficando por aqui. É necessário que você tome uma atitude se quer de verdade superar a ação limitadora do medo. Você gosta de saber de coisas simples que pode ser feita sem qualquer investimento ou dor em qualquer lugar e hora? Sua única opção agora é experimentar. Sendo assim, vá lá, experimente. Aceite aqui meu carinho e desejo que você tenha saúde, paz e muitas vitórias.